Oi, oi pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e hoje nós vamos conversar com spoilers sobre a conclusão da minha leitura de Outlander, A Viajante do Tempo. Esse é o último vídeo do diário de leitura de Outlander, A Viajante do Tempo. Eu finalmente concluí a leitura após 4 semanas, lendo 200 páginas por semana. Quem não sabe do que eu estou falando está chegando no canal agora neste vídeo. Eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês conferirem então como foi esse projeto. Eu fiz diário de leitura para metade do livro, para 50% da leitura concluída. E esse é o último diário de leitura onde eu vou contar para vocês o que eu achei da segunda metade do livro. Vocês já estão cansados de saber, mas eu não vou deixar de avisar. Esse vídeo vai conter spoilers, como todo diário de leitura. Eu sempre comento sobre a história com spoilers nesses diários de leitura. Mas se você quiser esperar um pouquinho, se você não gostar de spoilers, você pode assistir depois, daqui a uns dias, que vai sair a resenha sem spoilers de Outlander. Eu havia parado na parte 4, aqui até marquei pra mostrar pra vocês. Ixi, não vai dar nem pra ver. É um leve sopro de enxofre. Tinha parado nessa parte aqui, ou seja, no começo do capítulo 24, sobre o signo do mau agouro, página 415. E fui dessa página aqui até o final do livro. Eu havia parado na parte em que a Claire e o Jaime voltam pro Castelo Lyok logo após o casamento deles. Então eles estavam numa espécie de lua de mel ainda, todo mundo dando risadinha, sabendo que eles tinham acabado de se casar. E eles estavam começando a se conhecer, a se entender melhor. Uma das coisas que eu mais gostei, inclusive, nessa segunda parte, foi esse entrosamento dos dois. Eles começam a se conhecer melhor, começam a ter intimidade mesmo, de casal. Então o relacionamento deles vai amadurecendo, eles vão ficando mais próximos e isso foi super legal de acompanhar. Eu acho que deu pra sentir, assim, gradativamente eles se entregando, assim, um ao outro aos poucos. Apesar do desejo que já havia, da forte atração que eles já sentiam um pelo outro, eu acho que o amor mesmo foi nascendo, ele foi florescendo devagarzinho e dá pra sentir isso nessa segunda metade do livro, que eles foram se entregando devagar, apesar de lá na frente, lá pro final, a gente vê que o Jaime confessa pra Claire que ele se apaixonou por ela quase que à primeira vista, logo quando ela foi cuidar do ferimento dele. Quando eles estavam voltando pro Castelo Lyok pela primeira vez, no escuro, quando eles estavam cavalgando juntos, ele já pensou que ela, que era a mulher ideal pra ele. Ele lembrou de uma coisa que o pai dele falou, que quando ele encontrasse a mulher ideal, ele saberia. E foi isso que ele sentiu. E teve também aquele momento em que eles já estão no Castelo Lyok e ela fala sobre o Frank pra ele, fala que ela é viúva e que ela tá sofrendo pelo Frank, e ela chora e ele meio que abraça ela e consola ela no Castelo Lyok. Na primeira vez que eles chegam lá, ele falou que esse foi o momento em que ele descobriu que ele a amava. Muito rápido esse rapaz, não é mesmo? Então quer dizer que o Jaime já tinha esses sentimentos pela Claire, mas ele fala que ele não queria se entregar porque ele tem o orgulho dele, então ele não queria se entregar muito fácil. Ele sabia também que ela não queria casar com ele e tal. Então, na verdade, ele já tinha esse sentimento de amor mesmo por ela, segundo aqui o livro, e ela não, ela sentia uma atração muito forte e tudo mais, mas sempre naquela preocupação com relação ao Frank, e mais pro final ela fala com ele que ela realmente o ama. Então eu achei legal essa demora, principalmente do lado da Claire, porque a gente entende que ela tem um compromisso, né, e que ela já amava uma outra pessoa, então não é assim tão fácil pra pessoa esquecer. Tudo bem que algumas pessoas falaram que ela não demorou nada pra se entregar pro Jaime e pra ter essa atração tão forte por ele, mas eu acho que realmente atração é uma coisa e amor é outra. Então, de fato, não tinha como ela não ficar encantada pela fisionomia do Jaime, pelo jeitão dele e tudo mais. Mas eu acho que ela realmente só foi amá-lo, só foi se entregar de vez quando ela decidiu ficar no passado. Foi uma das minhas cenas preferidas, inclusive, que foi essa cena em que a Claire decide, né, depois dela ter contado pro Jaime tudo o que aconteceu com ela, a verdade mesmo dela ter viajado no tempo, ela confessa tudo isso pra ele depois daquela questão do julgamento, enfim, dela e da Geillis. Então ela conta tudo pra ele e ele leva ela de volta pra Craig na Dune pra que ela volte pro Frank, volte pro tempo dela e pro marido dela de verdade. Só que ela resolve, decide, com muita luta ali interna, ela decide ficar. Então eu achei essa uma das cenas também mais legais, porque ela volta, vai correndo atrás dele, encontra ele numa cabana e tudo, que na verdade na série de TV ele tá dormindo no meio do mato mesmo, e no livro ele tá tipo numa casinha, numa casebre, e
ela encontra ele lá e dorme com ele lá e fala, né, explica pra ele que ela resolveu ficar e ele se declara ali pra ela também. Eu achei muito lindo. Também achei que nessa segunda metade do livro a gente teve muito mais romance e ação. Foram as duas coisas que eu, assim, tipo, o tempo todo tava acontecendo, que eram várias declarações, momentos super românticos, assim, e o tempo todo um tentando resgatar o outro e eles enfrentando diversos obstáculos, diversas coisas negativas que aconteciam aí com eles. Meu Deus, que casal pra dar azar, não é mesmo? Então eu acabei lendo até rápido. Todas as vezes que eu sentei pra ler, eu lia, assim, muitas páginas, porque era muita coisa acontecendo, realmente. Então acho que da metade pro fim foi ainda mais agitado do que na primeira parte. Acho que na primeira metade do livro, o que a gente tem de mais interessante, eu acho que é esse momento do casamento deles e tal, e das confissões que o Jamie faz sobre a vida dele pra Claire. Fala sobre quando ele foi açoitado, fala sobre a infância dele. Eu acho que esses foram os momentos mais legais. E já da metade pro fim, a gente tem tanta coisa acontecendo que mal dá pra respirar, assim. E outra coisa que eu reparei também é que eu não tinha achado a escrita tão descritiva até a metade, mas da metade pro fim eu já comecei a ficar um pouco cansada das descrições. Tipo, no final, que eu já sabia o que ia acontecer por conta de já ter assistido a série, eu queria chegar logo nas partes pra poder a ação realmente acontecer. E às vezes, no meio da ação, tinha uma descrição de quase uma página de uma coisa, assim, sabe? Principalmente lá no mosteiro. Nossa, a autora descreve todo, cada detalhe dos peixes, do não sei o que e tal. E isso me incomodou um pouquinho. Apesar de eu achar que não ia me incomodar, eu fiquei um pouquinho incomodada. E as pessoas falaram que nos próximos livros, o segundo livro tem quase 1000 páginas, parece, se eu não me engano, falam que é muito descritivo também, e que algo que poderia levar 2 páginas leva 20. E eu fiquei um pouquinho com medo disso. Então vocês que já leram aí os próximos livros, né, da série, por favor, deixem isso nos comentários, porque eu fiquei um pouco curiosa e um pouco receosa quanto a isso. Mas de qualquer forma, eu achei a leitura muito envolvente, me prendeu mesmo a atenção, mesmo eu sabendo o que ia acontecer por conta da série de TV. Então achei isso super legal e fiquei ansiosa pra ler o segundo, justamente porque o segundo eu não faço ideia do que vai acontecer. Eu não assisti a segunda temporada da série, então acho que eu vou tentar ler o segundo livro pra depois assistir a série de TV, porque eu acho que a experiência de leitura, sem saber o que vai acontecer mesmo, vai ser ainda mais legal. E acho também que essa segunda metade do livro deu mais dimensão aos personagens. A gente tem mais informação ainda sobre a mãe do Jamie. Tem também aqueles momentos que também foi um dos meus favoritos, quando eles chegam em Lallybrook. A Claire conhece a Jane e com isso mais um pouco da história do Jamie também. Então achei esse momento em Lallybrook muito importante para dar mais dimensão a outros personagens também, pra gente saber um pouco mais da história do Jamie. Achei muito legal. Gostei, inclusive, da relação do Jamie com a irmã, achei bem legal. Foi uma das minhas cenas preferidas do livro, porque eu dei bastante risada nesses momentos em que eles ficam ali brigando, discutindo. Ele não acredita, na verdade, que a irmã não caiu nas garras do Blackjack. Então, é muito legal, eu gostei dessa parte e acho que deu ainda mais profundidade também aos personagens. E eu falo disso também porque outros personagens, como o Colum, a gente descobre mais coisas a respeito dele. O Dougal, a gente também descobre muito mais coisas a respeito dele. Então a gente fica sabendo de muita coisa, de segredos, de outros personagens que fazem com que eles cresçam na história também. Então eu gostei bastante disso. Eu anotei aqui algumas diferenças com relação ao livro e à série de TV, mas eu não vou ler, eu anotei só um pouquinho, na verdade, eu não vou ler todas pra vocês, e de qualquer forma eu parei, em determinado momento, eu parei de fazer essas anotações, porque eu vi que tava muito diferente, assim, muitas coisas acontecendo diferentes, mas detalhes, assim. No geral é muito fiel, mas algumas coisas mudam, né? Tipo, o final do livro eles já estão no mosteiro que fica na França, e na série de TV eles ainda vão pegar o barco pra ir. A série acaba nesse momento em que eles pegam o barco pra ir pra França. Então algumas coisas mudaram de ordem, mas tá muito fiel, então não tem muito o que reclamar com relação a isso. Mas uma das diferenças que eu vi foi que, por exemplo, a H.L.S. não estava apaixonada pelo Dougal, como dá a entender na série de TV. Na verdade, ela fala que ela até teria preferido o Colum, que tem mais a ver com ela no quesito poder, influência e tal, e que o Dougal foi uma opção, assim, que ela teve porque ela sabia que não poderia chegar até o Colum. Ou seja, ela estava apenas tentando ajudar a causa dos jacobitas, tentando se aliar à pessoa mais poderosa possível. E também teve a cena, não teve a cena da Claire curando um garotinho da vila. Isso foi, eu acho que logo no começo, eu não lembro mais. Eu tava esperando essa cena, mas não teve. Na verdade, não teve no livro, no caso. Essa cena tem na série, que é quando a Claire cura um menininho que tá pra ser
ser exorcizado pelo padre, só que a Claire descobre que na verdade ele ingeriu uma folha, uma plantinha que é venenosa, então ele tá tipo com uma intoxicação alimentar forte, um negócio assim, e ela consegue curá-lo, e o padre fica assustado ali achando que ela tem algum pacto com o demônio, sei lá. Então tem essa cena que eu achei muito legal na série, eu achei que assim, deu pra entender as coisas, deu pra entender por que o padre é contra ela o tempo todo e tal, né, e ela às vezes pode ser considerada meio bruxa pelas coisas que ela sabe, então eu achei que isso foi legal na série, mas não tem no livro. E vocês podem me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que na série de TV quem faz o parto da Jane é a Claire e não uma parteira. Eles não conseguem chamar uma parteira a tempo, alguma coisa assim. E no livro tem uma parteira, que é a senhora Martins. E eu também achei que teve uma diferença bem sutil no finalzinho, depois que o Jamie é resgatado lá naquela cena final, dramática, que acontecem todas aquelas coisas com Blackjack, né, que é terrível. Depois que ele é resgatado, ele, na série de TV, ele nem quer ver a cara da Claire, ele logo se assusta, tenta afastar ela, e ele também fala muito em suicídio, ele fala que ele não quer viver mais daquela forma. Ele conversa com o Murtagh pra tentar fazer com que a Claire entenda que ele quer tirar a própria vida, enfim. É bem mais dramático, e no livro não é tanto assim, ele faz piadinhas, ele demora pra cair a ficha, assim, de que ele não consegue, né, estar com ela sem pensar nas coisas que aconteceram. Então eu achei que a série dramatizou bastante, inclusive as cenas com o Blackjack lá, as torturas que ele faz, a gente vendo, né, não sei se é a questão do audiovisual, né, ver a cena é muito pior. Eu achei que o livro seria pior, mas eu não tive esse choque, assim, no livro. Eu acho que no livro a autora conseguiu descrever tudo o que acontece de uma forma pesada, você fica impressionado, sim, ela dá detalhes, mas acho que a série conseguiu dramatizar de um jeito toda a situação, tanto as torturas quanto o depois. Então, eu não sei qual que eu prefiro, porque é difícil preferir escolher uma coisa dessas, né, porque fala sério. Mas é isso, gente. Eu gostei bastante, no geral, tanto da leitura quanto de assistir a série. Mesmo já tendo assistido antes de ler o livro, eu gostei bastante da leitura. Tenho vontade de continuar a série, sim. Não sei quando leremos o segundo livro, provavelmente daqui uns 2 meses, alguma coisa assim. Mas quero muito ler. Convido vocês a aguardarem, lerem comigo também. A gente vai até o fim do ano aí tentando ler mais alguns livros dessa série. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de todo esse projeto de leitura conjunta. Eu adoro fazer projetos desse tipo aqui no canal. Quanto mais vocês participam, mais vocês interagem, mais vontade eu tenho de fazer projetos como esse. E não se esqueçam de conferir o vídeo da Rê, que eu vou deixar aqui nos cards ou passando em algum lugar aqui pra vocês conferirem, porque ela também fez o diário de leitura de 100% da leitura. E não se esqueçam de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!